Muito bem, mas parece que aqui querem que a gente fique um pouquinho mais nesse debate. Não, já surgiu um novo tema. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nosso querido laranjão, ameaçou agora a União Europeia. O Trump tá bravo, hein? Ameaçou a União Europeia com tarifas caso os países do bloco não aumentem as compras de petróleo e gás norte-americano. Bem feito! A União Europeia já discute a possibilidade de adquirir mais combustível dos Estados Unidos para evitar a imposição de tarifas e uma guerra comercial com Donald Trump. Senhores, eu sou obrigado a iniciar com a Mônica Rosenberg esse debate. Mônica Rosenberg, a Europa, principalmente a União Europeia, está de joelhos definitivamente aos Estados Unidos. Tornaram-se, desculpe a expressão, eu quero buscar expressões, mas é técnico, lacaios dos Estados Unidos. São completamente súditos, ou como se usando a expressão em inglês, são puppets. Vassalos. Vassalos, governos vassalos. Porque os Estados Unidos bombardearam os gasodutos e oleodutos que levavam o gás e o petróleo da Turquia até a Alemanha. O Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. Foram eles que destruíram. E a Alemanha não falou nada, Olaf Scholz aplaudiu. Aí começou a importar óleo e gás dos Estados Unidos, pagando muito mais caro do que pagava. E continuou comprando da Rússia também, pagando mais através da Índia, no contrabando da Índia. Agora o Trump diz, vão ter que comprar aqui do tio Sam, é nosso, não vai comprar mais da Rússia, vai comprar... Como é que vai ficar essa questão? A Grã-Bretanha tem mais de 300 bilhões de dólares de comércio bilateral com os Estados Unidos, depende exclusivamente do seu comércio e a sua sanidade econômica do governo americano. Como será a tendência de Donald Trump impondo, constrangendo outros países mediante a imposição de barreiras alfandegárias, e como será a relação dos Estados Unidos com o Brasil? Eu quero te ouvir. Pois é, o Trump já chegou falando muito alto, né? Ele deve estar acreditando muito no seu poder de persuasão, porque ele está fazendo algumas falas aí muito fortes, inclusive para Israel. Ele fez a fala de que se os reféns não estiverem liberados até o dia da posse dele, muita coisa vai acontecer. Então, assim... Aqui, o que de pior pode acontecer com Gaza do que já aconteceu? Mas, pois é, o Trump vai resolver. Eu estou aguardando ansiosamente a liberação de todos os reféns que estão lá agora há quase 2 anos. Mas a questão é, ele fala muito alto, ele vem com as suas bravatas, mas o que nós sabemos é, um aumento de tarifas não seria bom para o povo americano. Então, a chance dele realmente implementar é muito pequena. Agora, ele está tentando assustar, coagir. Ele sabe exatamente que a União Europeia não só está vassalo a ele, mas está incomodada em relação à Rússia, porque quando a Rússia precisou, fechou as torneiras e falou, vocês não terão gás. Inclusive, tudo isso reflete na Síria, porque agora tem a possibilidade de vir gás pela Síria com a queda do Bashar al-Assad. Então, é um jogo aí muito delicado, onde ele tenta impor pela força, falar mais alto do que todo mundo, para ver se a União Europeia vai atendê-lo. Eu não estou acreditando muito que isso leve a consequências maiores em termos de tarificação, nem que ele venha fechar os Estados Unidos. Vai haver certamente mais compra por parte dos europeus. E com o Brasil a gente já sabe, ele chega aqui botando banca assim, se não fortalecer a relação com a Europa, a gente continua sujeito. Agora, o João Belutti, eu não sei muito bem como usar essa expressão equivalente em português, que é weaponize, ou seja, você usa como arma por exemplo, a barreira alfandegária. O Trump parece que vai usar como armas as questões tarifárias. Então eu pergunto a você, o Brasil está nos BRICS. É a primeira letra do acrônimo. Agora, os BRICS que eram, pelo menos na minha visão, não queria te ouvir, mas os BRICS sempre foram uma alternativa muito saudável ao domínio econômico dos Estados Unidos e da União Europeia. Ou seja, buscar outras formas alternativas, os países que sempre foram marginalizados do comércio internacional, buscar ali um entrosamento entre eles, embora não tenha um estatuto, seja uma coisa meio desorganizada os BRICS. Muito bem. Então, se fala em criar uma moeda própria, 40% ancorada, lastreada no ouro
e os outros 60% nas moedas dos próprios países, e seria uma alternativa. Só que o que está acontecendo? A Rússia e a China já começaram a tomar conta dos BRICS e dar aos BRICS não uma feição econômica, sim, mas uma feição de enfrentamento geopolítico. Já convidaram o Irã. O Irã, na expressão dos americanos, integra o eixo do mal. Já convidaram o Irã. O Egito, a Etiópia, que são países autoritários. Convidaram os Emirados Árabes, que embora sejam, aí pelo menos são aliados dos Estados Unidos. E o Putin queria a Venezuela nos BRICS. Como é que fica a posição do Brasil no momento em que os BRICS é, por um lado, uma alternativa econômica, mas, por outro lado, o Trump já começou a dizer, vai para lá, porque para cá você não virá. Seria aquela posição de um homem pequeno, sentado na poltrona do meio do avião, entre dois gigantes, numa viagem longa e cheia de turbulências? Pois é, Capês, o Brasil tem a sua relevância mundial, geopolítica, nós como brasileiros gostaríamos que fosse até mais, mas infelizmente, diante dos players do mundo, o Brasil acaba ficando menor e no BRICS o Brasil buscou um protagonismo, não tem, como você colocou, a Rússia, a Índia e a China estão prateleiras acima do Brasil, até pelo poderio militar, poderio econômico. Na questão da moeda dos BRICS, a Rússia e a China já saíram para falar, foi o Brasil, essa ideia foi do Brasil, tá? Já jogaram no colo do Brasil. Agora, o Trump, ele acaba sendo um grande especialista naquilo que se chama de soft power. Ao contrário do que se diz dele, ele não foi tão belicoso na prática, mas ele tem essa espécie de soft power na comunidade internacional. Ele usa declarações, enfim, outros meios para pressionar o que ele busca. E me parece mais nesse sentido, uma questão argumentativa dele para já sinalizar, para eles irem se preparando. A Europa se prepara porque a coisa vai ser diferente, não vai ter essa omissão do Joe Biden. Lembrando a omissão da própria União Europeia na defesa da Ucrânia, foi uma defesa muito mais de palavras, e o dinheiro que escoou lá para o Zelensky, o presidente da Ucrânia, foi o dinheiro americano, essencialmente, via Congresso aprovando, Joe Biden mandando bastante dinheiro, e a tendência agora é que esse dinheiro diminua e a Ucrânia fique mais fragilizada ainda, o que abre as portas para a União Europeia atuar, até porque a União Europeia, a Ucrânia está na Europa, estamos tendo uma guerra na Europa, há uns 2 anos. Então, o Trump usa esse soft power, vai para cima e acho que o Brasil tende a ser prejudicado. Ele já deu declarações no sentido de aumentar tarifas, porque você precisa fazer esse balizamento. Você tem a atuação do Joe Biden, dos democratas, de uma coisa mais, deixa tocar. E agora ele está buscando os interesses dos Estados Unidos. É o que ele deixou bem claro, que assim, America First foi esse discurso que ele foi eleito. E para o Brasil é muito mais prudente ter como parceiro os Estados Unidos do que a Rússia, a Índia, a Rússia e a China. Mas nos BRICS, como tudo que faz a Rússia e a China, o discurso é mas na prática vai avançando. Os BRICS era só uma cooperação econômica, agora ele já vai avançando, já vai ter um estatuto, já vai precisar disponibilizar militarmente tropas, como a Coreia do Norte não é do BRICS, mas já sinalizou tropas para a Rússia para ajudar na guerra da Ucrânia. Então, o BRICS vai crescendo, o Brasil agora vai ter que decidir de que lado está. Agora, Paulo Loyola, a questão do laço comercial, convênio, consórcio entre Mercosul e União Europeia já está começando a ruir. O Macron não quer, a Giorgia Meloni também não quer. A pressão do agro nos países europeus é muito forte. Você sabe que a Revolução Francesa começou, sabe como o que eclodiu a Revolução Francesa? Foi a erupção de um vulcão na Islândia. A erupção de um vulcão na Islândia provocou, naquele ano de 1789, uma das maiores crises agrárias do século. E, é claro, sobrou para o rei Luís XVI, que não é esse perdulário que os livros mostram, não. Né? Então, a pressão do agro na Europa é muito forte. Então, em primeiro lugar, eles vão perceber que os Estados Unidos está adotando uma postura isolacionista. America First, disse aqui o Bellucci com toda a razão. Os Estados Unidos vai fechar em si mesmo, a economia americana é o que interessa. Os países europeus tendem também a arrefecer a tendência de globalização, porque eles seguem, como você disse, como disse a Mônica Rosenberg, como vassalos à linha política dos Estados Unidos. E a China, que é o nosso principal parceiro comercial, os Estados Unidos já estão em segundo colocado, a China tende também a procurar fontes de commodities mais próximos.
faz fronteira com a Rússia, que é um país riquíssimo em todo tipo de minérios e riquezas minerais. Então, como é que você vê a postura do mundo o ano que vem com essas possíveis visões isolacionistas e o Brasil tendo que se colocar dentro disso? Como é que nós vamos nos comportar? Qual deve ser a nossa tendência? O Brasil tem uma bela tradição democrática, na verdade, né? A gente tem um papel inegável de liderança, principalmente na América Latina. Expandiu muito, principalmente durante os governos Lula 1 e 2, ali para a África, para a América Central e outros lugares. Agora, tem algumas questões aí nessa fala do Trump, né? A gente precisa começar lembrando que o Trump é um grande falastrão. O Trump, ele é um elemento que surge justamente a partir daqueles símbolos, daqueles efeitos que eu já comentei aqui, dessa questão de ter que estar o tempo inteiro chamando a atenção de todo mundo, dessa sociedade do espetáculo, dessa questão de ter que estar sempre em cima de um palco, sempre chamando a atenção para ele, ainda que as questões que ele traga, muitas vezes não vão dizer ali nada com a realidade. Ele, de fato, tem uma tendência a, sim, trabalhar questões de imposto, alfandegárias, para impor o seu poder político, até porque um dos grandes poderes que os Estados Unidos hoje têm é efetivamente o poder de compra, o poder da exportação. Agora, isso é fruto justamente da diminuição do poder americano frente a outros atores ao longo dos últimos anos. E se a gente for analisar a União Europeia, mais ainda. Se você for pegar a participação do PIB da União Europeia de 20 anos atrás e de hoje, ela é muito menor. Tanto que está buscando ali justamente um acordo com o Mercosul e, apesar de todas as barreiras que você colocou, Capês, eu discordo quanto à questão do acordo estar sendo minado. Ele tem resistências, como todo acordo multilateral vai ter, mas pelo que eu acompanho, pelos especialistas que eu leio, esse acordo tende muito a sair. Tá? Ele, na verdade, está numa fase agora de tradução e aprovação local. Não vejo nem o papel do agro francês, para ser mais específico em relação ao agro que está resistindo mais na questão da União Europeia, ser capaz de deter aí o acordo. Agora, se a gente for analisar os BRICS e os países que estão aderindo aos BRICS, você tem um ponto ali que é quase metade da população mundial. Você tem uma participação no PIB, se você tiver em determinados critérios, como poder de paridade de compra, algumas vezes até superior ao PIB do G7, dentro do BRICS. Mesmo se você for pegar dados isolados do PIB, é coisa de 40 e pouco contra 30 e pouco. E países que têm um poder político em função de questões energéticas ou geopolíticas de maneira geral, a própria Arábia Saudita, o próprio Irã. Então, a questão do petróleo, por exemplo, é uma questão que passa agora a ter uma influência muito maior dos BRICS do que do próprio G7, que é muito mais importador de petróleo do que exportador. E aí você tem diversos elementos que se colocam nisso, e aí vou voltar no ponto do Trump falastrão. Uma das grandes bandeiras do Trump, e a gente viu isso durante o primeiro governo dele, a primeira campanha dele, é a questão da deportação. Quem bateu recorde de deportação agora foi o governo democrata, foi o governo Biden. Então, assim, tem diversos elementos aí. Trump já ameaçou parar de fazer comércio com os países do BRICS caso eles abandonem o dólar. Óbvio, seria terrível para a economia americana. Agora, duvido muito que ele fará algo muito próximo disso. Então, a gente tem que analisar essas questões dentro dessa perspectiva do que eu estava falando, sociedade do espetáculo. Está jogando para a torcida, quem quer acreditar, acredita. A verdade é que talvez a fábula da formiga e da cigarra é que deva ser aplicada. A gente tem que fazer a lição de casa, porque Trump é imprevisível.